vamos liberar as crianças, né? Quase que eu esqueci, disfarcei, né? Vamos lá, vamos liberar as crianças. As crianças até 10 anos, tem escolinha ali para eles, amém? Vamos lá. Aí, estenda as mãos para cá, igreja, vamos abençoar, porque lá eles são ministrados também, tá? Senhor Deus, abençoa, Jesus, essas crianças, abre o entendimento delas. Nós repreendemos o inimigo, Pai, que não vai roubar a palavra da mente e do coração dessas crianças. Abençoa as professoras, dá estratégia para esse ministério, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, de modo que eles possam entender e nunca se esquecer do Teu caminho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podem ir, glória a Deus. Aí sim. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos para a palavra do Senhor. Vamos lá para o maná, para a feijoada. Sei lá qual é o prato pesado que vocês querem chamar, mas a palavra de Deus é alimento, amém? Glória a Deus. 2 Pedro 1:10. Vamos ler. Glória a Deus. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém? Por enquanto aqui, glória a Deus. Irmãos, quando eu estava meditando, preparando essa mensagem para hoje, o Senhor me trouxe à mente assim, uma analogia, Quando nós temos um filho, quem aqui é pai e mãe? Acho que uma boa parcela aí, Mas quem não é e que tem o cuidado com alguém, Nós temos um filho. O que eu preciso me preocupar para esse filho crescer bem? Crescer bem. Eu preciso cuidar da alimentação, do sono, da higiene, das vestes, nos detalhes. Tem que cortar a unha. Tá lá eu toda semana cortando a unha do Gustavo. Tem que mandar para o banho, porque criança não gosta de tomar banho, não gosta de escovar os dentes, não limpa o ouvido. É tudo craqueiro, Tudo cheio de craca. A gente tem que ficar cuidando, insistindo, mas a gente vai com cuidado, deixa limpinho. Aí chega na fase, que já 10 anos ali, já tem que passar gel no cabelo. Aí eu deixo ele na escola, ele desce, eu falo, tchau, Gu, passo a mão na cabeça dele, ele, para, vai bagunçar meu cabelo. Ele fala. Aí ele desce do carro, fecha a porta e fica assim, no vidro do carro, assim, arrumando o topete dele para não estragar o gel, É tudo isso, a gente tem que cuidar dos detalhes, A gente cuida, Então você compra o gel, você compra a pasta de dente, você compra a escova de dente, você compra a roupinha, tudo, você cuida, como é o melhor, é a herança que Deus te deu, você cuida. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Veja aqui o que diz, empenhem-se ainda mais em consolidar o chamado e a eleição de vocês. Agindo assim, vocês não tropeçarão. Cuida da vida espiritual. Cuida, como se fosse um filho, como se fosse uma criança, um dependente seu, ou não sei quem, com quem você se importa, com o pai, com a mãe, com um idoso, uma avó, um avô, não sei, mas cuida, Cuida. O que eu tenho que fazer para regrar a minha vida espiritual, O que eu preciso fazer? Qual é a qualidade da minha vida espiritual hoje? Pergunte-se para si mesmo, analise-se a si mesmo. Qual é a qualidade da minha vida espiritual? Eu tenho tirado um tempo de oração? Eu tenho lido a palavra de Deus? Eu ouço louvor? Eu assisto que conteúdo? Que palavra que sai da minha boca? O que eu faço? Como é que eu dou meu testemunho? Como que eu tenho me vestido? Porque às vezes a gente olha assim no Instagram, tem umas irmãs, gente, vamos combinar. Vamos combinar, sim. Muito amor, Mas, aquele decote, fazendo um biquinho e um versículo, Eu sou de Deus. Gente, como assim? A Bíblia fala que, a Bíblia chama, nos chama de prostitutas. Eu peco mais quando eu faço alguém pecar do que aquele que caiu no pecado que eu armei para ele. A Bíblia me condena muito mais. Então, a gente precisa vigiar com isso. Então, isso também é o meu testemunho. Como é que eu estou regrando a minha vida espiritual? Qual é o nível de qualidade dessa vida? É mediano? É frio? É morno? Ou é profundo? Se não é, eu estou fazendo o que para ser? Estou buscando como?
estou me juntando com qual bando? Porque águia tem que andar com águia, amém? Estou me juntando com qual bando? Eu tenho que andar com pessoas que me nivelam por cima. Eu tenho, amém? E isso em todas as áreas, não é só espiritual. Né? Se eu tenho amigos na faculdade, se eu decido estudar, eu fui influenciada por amigos a estudar inglês, eu fui influenciada por uma amiga, a estudar, fazer uma faculdade, eu fui influenciada por amigos, eu fui influenciada, mas eu procurei selecionar as pessoas com quem eu andei. Não que eu só tenha andado com gente boa, tá? Não mesmo. E muitas vezes, eu também não fui companhia para alguém. Eu também não fui. Outrora, eu também não fui uma boa companhia. Amém? Mas hoje não. Hoje nós somos referências. Somos referências. Amém? Por que nós somos referências? Porque somos cristãos, nos denominamos filhos de Deus e somos filhos de Deus. Por isso eu preciso ser diferente. Amém? Eu preciso ser diferente, porque a Bíblia diz que nós somos luz. Somos luz, somos sal. Amém? Então, como é que está o meu nível de comprometimento com a minha vida espiritual e também com o crescimento do reino? Com o crescimento do reino, por quê, igreja? Porque nós não fomos chamados só para ficar aí sentados. Seria muito fácil ser crente assim, né? Mas nós somos chamados para fazer o reino avançar, para pregar as boas novas. O evangelho significa boas novas, para pregar a mensagem de Cristo. Mas só o altar que é lugar para isso? Não. O meu testemunho é lugar para isso. Aonde eu for, onde eu sou enviada é lugar para isso. Amém? Eu fui chamada para trabalhar. De repente, eu estou vendo um corre na igreja, um evento que vai acontecer, e eu simplesmente sento. Eu acho que é de bom tom a gente olhar para o lado e ver se o irmão precisa de ajuda, porque assim eu faço o reino crescer. Amém? E não importa se, de repente, ninguém está me vendo, ou me elogiando, ou, sei lá o quê, me recompensando. Deus está vendo. Deus que me recompensa. Eu faço para o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós trabalhamos para o reino. O nosso patrão é Jesus. Amém? Eu não faço para o homem. Eu não faço para Pedro, para Paulo e para João. Eu faço para Jesus. É Jesus que vê. E eu sei que Ele vê. Amém? Então, eu preciso contribuir. Igreja, muito sério, se envolva com a obra. A gente está vendo o circo pegar fogo lá em Brasília. A gente está vendo o Brasil ruir. A gente não sabe o que vai ser. Você imagina se aquela situação de guerra que está lá, de depredação, fosse aqui pertinho de nós. O quanto a igreja ia fazer diferença nessa hora? Independente do partido. Nosso partido é Jesus. Independente. O que a igreja ia fazer? Né? Nessas manifestações que estavam acontecendo aí, dos patriotas, tudo na porta lá do quartel, muita gente levando alimento, pessoas cantando louvores. Isso também é ser igreja, né? Mas e num ambiente caótico como nós estamos vivendo? O que eu posso fazer para ser um apaziguador, para fazer o reino avançar e para proclamar a mensagem de Jesus? Eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Amém? Eu e você temos essa responsabilidade de fazer o reino avançar. Não importa como, se envolva. Serviço na igreja não falta. No reino, então, meu Deus. Amém? Falta gente. Então, se envolva. E o meu tempo de oração? A Bíblia, ela não determina se eu preciso ficar 20, 30, 1 minuto, 3 dias, 21. Não. Ela determina que eu preciso ter comunhão com Deus, um tempo fechado no meu quarto, orando, falando com Deus, porque Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Amém? Então, a Bíblia, ela diz que a gente precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Se, de repente, você tem 20, 30 minutos, amém. Se tem menos, tudo bem. Né? Mas precisamos reservar esse tempo. Outro dia eu perguntei para um pastor amigo, mas e depois? Às vezes eu fico 1 hora ali orando, mas aí acaba o assunto. O que eu faço? Ora em línguas, irmã. Ah, é? Por isso, você fica com 2, 3 horas orando em línguas? Sim, orando em línguas. Aí comecei a orar mais tempo em línguas. Orar mais tempo em línguas. E aí o Senhor vai renovando o seu dom de línguas, vai acrescentando. Amém? Então, e vai descendo poder. Você vai crescendo no Senhor, vai mergulhando em águas profundas. Então, às vezes você acha que não tem muito assunto. Mas a gente também precisa parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque não é só a gente que fala.
A gente serve um Deus vivo, amém? A gente não serve estátua de barro, bezerro de ouro, não. A gente serve um Deus vivo, que ressuscitou e que me ouve, que está aqui, que é onipresente. Amém? Graças a Deus. Então, muitas coisas nos faz, às vezes, a gente se afastar da presença de Deus. E muitas coisas, eu pontuei algumas coisas aqui, como, por exemplo, o cansaço, a distração, inquietude emocional, inquietude da alma, a pressa por algumas coisas, desânimo, coisas que impedem a gente de ter uma oração de qualidade. Porque às vezes você consegue orar com tudo isso, você consegue, mas como? Dividido? Dividido, com a cabeça dividida, preocupado com as coisas, né? Mas lá em Isaías 40, do 29 ao 31, tem uma palavra de Deus para nós. Que o Senhor, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Então, muitas vezes estamos cansados, sim, temos os nossos afazeres, mas precisamos reservar um tempo de qualidade com Deus. Amém? Você tem um tempo de qualidade com a sua família, tem um tempo de qualidade ali no seu trabalho, você tem um tempo de qualidade para tudo, porque para tudo a gente dedica um tempo que a gente precisa. Para Deus não é diferente, afinal de contas, é Ele que permite todas as coisas no nosso dia. É Ele que dá o levantar, o ar nos nossos pulmões, a saúde para a gente executar as nossas responsabilidades. É Ele, amém? Então, precisamos estar no Senhor. Mas quando eu oro, eu tenho mais pedido ou mais adorado? Eu tenho mais pedido ou mais adorado? Porque a gente fala, Senhor, abençoa aquela tua pessoa, abençoa minha vida, abençoa não sei o quê, abençoa não sei quem, abençoa, amém, tchau, beijo, fui. Né? Nossa oração muitas vezes é assim. Mas o quanto da minha oração, da minha comunhão com Deus, do meu diálogo com o Senhor, eu tenho entregado em forma de adoração. Porque Deus não é nosso escravo. Deus não é um saco de presente. Deus não é a casa da bênção, que eu vou lá e saco. Deus não é a casa da moeda, que eu vou lá e peço dinheiro, só peço, e saco. Não. Amém? Deus é criador. Deus é santo. Amém? Então, a gente tem que adorar quem é santo. E santo é o Senhor. Amém? Precisamos adorar. As coisas para nós, igreja, são difíceis orando. Você imagina se a gente não orar. Se a gente não tiver uma vida de oração. Amém? Não dá. Para o crente não dá. Abraão tinha uma vida intensa de oração. Raquel e Ana sofreram também pelas suas limitações para serem mães com a esterilidade. Mas oraram muito e buscaram no Senhor. Buscaram até que conseguiram a sua bênção. Esther também é um grande exemplo para nós, de uma mulher de oração, que quando viu a sua cidade, o seu povo sendo perseguido, ela colocou todo o povo em oração e jejum, até que o Senhor os abençoasse. Amém? Nós precisamos ser persistentes, esperar com paciência no Senhor, mas orando. Espere com paciência, mas orando. Amém? Temos muitos relatos, Moisés, Josué, Davi tem suas orações ali registradas nos Salmos e muito mais. E temos Elias, que eu gosto muito de Elias, de ouvir as histórias, de ler as histórias de Elias, porque para mim é um cara de fé e um cara abusado, né? É um cara que Satanás corria dele. Então eu gosto, porque ele era usado por Deus, tinha comunhão com o Senhor, era usado e ousado para profetizar, para falar, amém? E temos que ser, igreja, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele é abusado, amém? Eu estava ouvindo uma pregação do Luiz Hermínio, ontem, hoje, e ele dizia assim, Satanás tem autoridade? Tem autoridade, Satanás? Tem, igreja? Satanás tem autoridade. Só que ele só vai se Deus permitir. Ele tem, mas ele não tem autorização. Amém? Ele só tem autorização quando a gente dá brecha. Amém? Ele vai todo dia lá, na porta do Senhor. Olha, fulano está fazendo isso. Olha, né? Como fez com Jó, né? E ele tem autoridade, sim, mas ele não tem autorização. Amém? Só quando Deus permite, porque Deus também permite.
Amém? É Deus que permite. Então, o que eu quero dizer para a igreja, que para a nossa vida, para as nossas lutas, para as nossas conquistas, tem muita coisa investida ali. Sabe o quê? Muito joelho no chão. Tem muito joelho no chão investido para que a gente conquiste alguma coisa. Amém? Quando eu estava preparando aqui, o Senhor me fez lembrar de um episódio que a gente, no grupo de pastores, né? Um dia o pastor Hernani, foi constrangedor, assim, para mim foi constrangedor. Ele colocou a foto dos joelhos dele, só que ele pediu para a gente não mostrar para ninguém, quer ver? Brincadeira. Ele me mata. Ele fala, bane a pastora aqui. Olha, ele pôs a foto do joelho dele, gente. Não é bonito, não, mas dá orgulho. Dá muito orgulho. É bem feio, mas por quê? É calo de uma pessoa que tem uma vida constante em oração. Amém? E foi constrangedor, porque é muito calo. É um joelho muito marcado. É um joelho muito marcado. Eu demorei a identificar a parte do corpo que era, para ser sincera. Falei, gente, o que será isso? Aí que ele tirou muito perto, assim, então não deu para identificar, né? Mas depois que a gente foi vendo as outras fotos, ele foi falando, ele contou que era o joelho dele. Só pediu para a gente não divulgar as imagens, mas o testemunho ele não proibiu, né? Mas é assim, igreja, é assim. Um joelho marcado. Eu acredito que muitos aqui têm um joelho marcado, o dedão do pé, o esmalte nunca para limpo, ele sempre fica marquinha do esmalte, do chão, porque a gente fica de joelho dobrado. Então, a gente carrega as marcas de uma vida de oração. E isso é investimento. E eu tenho certeza que não é só você que ora. Tem pessoas investindo em oração na sua vida. Amém? Tem pessoas ali na peleja para que as suas conquistas venham. Então, igreja, nunca é sorte para o crente, é muito Deus na nossa vida, amém? Nunca é sorte. Quando você lembrar, quando você pôr a mão na sua vitória, muitos vão dizer que é sorte, né? Nossa, isso aí nasceu com a cabeça virada para a lua, né? Só que não, irmão, eu sou crente. Você fala, eu sou crente, rapaz, aqui ó, aqui meu joelho, é muito Deus na minha vida, amém? Glórias a Deus. Eu estava vendo uns relatos na internet, e teve um lugar que eu vi ali dizendo assim, que Tiago, né, que conta uma tradição, que Tiago tinha os joelhos marcados, era como joelho assim de carneiro não, de camelo, porque era muito áspera a textura da pele dele no joelho, porque era um cara também que investia muito em oração, e eu acredito, né, pessoas, e ele caminhava com Jesus, certamente ele investia muito tempo em oração, então é isso, igreja, nós carregamos a marca, né, carregamos a marca. Quando eu sou tentado a ter a minha cabeça e o meu coração dividido com coisas que tiram a minha paz, com coisas que tiram o meu foco do Senhor. Aí a gente vai lá para Filipenses 3, do 7 ao 9, que diz assim, ó: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, o que a gente pensa que é valor, as coisas que a gente fica ocupando a cabeça, a gente pensa que isso tem algum valor, amém? Aleluias. Tudo isso eu considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Se encontrado nele, não tenho por mim a justiça que procede da lei, mas sim o que é outorgada por Deus mediante a fé. Então eu quero ser encontrada nele, amém? Diga, eu quero ser encontrado nele, eu quero ser achado por ele, amém? É assim, tudo à nossa volta é muito pequeno, as nossas circunstâncias, coisas que nos tiram a paz, que tenta dividir a nossa mente e o nosso coração, isso tudo é titica, amém? É titica. Grande é a presença do Senhor, grande é o Deus que nós servimos, grandes são as coisas que Ele tem a fazer, grandes são as promessas deles, e todas serão cumpridas. Nenhum projeto, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Satanás vai tentar, vai. Ele investe tudo que ele pode, mas ele é um derrotado. Amém? Permaneça firme, permaneça, igreja.
Porque muitas vezes eu não vejo o resultado das minhas orações. Por quê? Alguém? Por quê? Às vezes eu oro, mas Senhor, eu estou orando por aquilo, eu estou clamando, pedi, jejuei, fiz, falei, renunciei. Nossa, eu renunciei, meu Deus, até os pecados de Matusalém já. Gente, tem prova que eu passo, que eu renunciei, gente. Coisa que eu, de geração que eu nem sei se fazia parte da minha. Mas às vezes Deus não responde mesmo, né, naquela hora que a gente quer. Por que eu não vejo, né, as respostas? Porque muitas vezes a gente quer da nossa maneira, no nosso tempo, porque eu acho que tem que ser agora, porque eu tenho que dar satisfação para tal pessoa, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho tal responsabilidade, porque não sei o quê, porque eu tenho um testemunho, porque eu sou Kate. Quem sou eu na fila do pão? Quem és tu na fila do pão? Ninguém, ninguém, amém? Ninguém. Então, nós queremos colocar tempo, prazo, hora, preço nas coisas que têm que ser cumpridas e às vezes nem estão alinhadas com o propósito do Senhor. Nem estão. Por isso não cumpre. Ou às vezes não estamos preparados para receber o que o Senhor tem para entregar. Amém? Glórias a Deus. Então, eu preciso que a minha oração e o meu desejo esteja alinhado com o propósito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele converte a nossa oração, amém? Ele muda a nossa oração, porque nós não sabemos nem orar e nem pedir. Ela sobe transformada, amém? Alinhada com o propósito do Senhor. Então, a gente tem que pedir para que Deus mude o nosso coração, a nossa intenção, o nosso projeto. Tira, Senhor, da minha cabeça isso que eu quero fazer. Se o Senhor não for, eu não vou. Tira da minha cabeça, tira do meu plano, tira da minha ideia, faz eu esquecer. Se o Senhor não estiver fazendo parte disso. Amém? Glórias a Deus. Deus, ele tem poder, igreja. Não é que ele não tem. Ele pode todas as coisas, todas, sem exceção. Ele tem poder. Amém? Jó, em toda a sua aprovação, ele diz assim, ó: e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem? Maravilhoso. Eu formo a luz e crio as trevas, Isaías 47. Promovo a paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Mas a palavra dele diz que ele não tem intenção de nos causar dano. Às vezes, né, aquela desgraça, para nós realmente, meu Deus, é uma desgraça isso. Como podia ter perdido isso, como podia ter feito aquilo, caminhado com não sei quem, falado tal coisa, meu Deus, meu Deus. Mas o Senhor também permite. O Senhor também permitiu Jó passar por um vale. E no vale ele falou isso. O Senhor, sim, ele permite a desgraça. O Senhor, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Quem disse que não? Amém? O Senhor ordenava guerras. O Senhor matava pessoas. Amém? Com poucos esforços de homens. Sim, o Senhor. Então, o Senhor, ele permite. Amém? Mas a sua sabedoria é profunda. O seu poder é imenso. Quem tentou resistir, ele saiu ileso. A sabedoria do Senhor é profunda. A Bíblia diz que agora nós não entendemos o que estamos passando, não compreendemos, porque somos limitados e enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos. Não entendemos, mas depois você vai ser usado para contar testemunho. Depois você vai tirar alguém do vale que você passou. Depois você vai contar testemunho e você vai arrastar a multidão para a presença do Senhor. Amém? É assim. Depois nós entenderemos. É depois. Amém? Precisamos buscar esse discernimento do Senhor. Esse discernimento, entender o propósito. Amém? Para saber. Porque muitas vezes a gente se rebela, né, contra o Senhor, culpa, chuta os cachorros, culpa as crianças. Mas a gente precisa refletir nos planos de Deus, que Ele não tem planos, né, de nos causar dano, de nos fazer mal, de nos entristecer. Mas Ele corrige porque somos filhos. E nem tudo serve para nós. Amém? Porque nós somos um povo seleto, gente. Vocês pensam o quê? Que vocês é vira-lata? Não é não.
Nós somos um povo seleto, não é não? Nós somos um povo seleto, filho. Nós não comemos qualquer coisa, não. Somos filho de Deus, filho de Deus. Amém? Glorifica o Senhor Jesus por isso. Glórias a Deus. Ele detém todo o poder. Amém? Jesus olhou para os seus discípulos e respondeu, Mateus 19, 26. Para o homem é impossível. Você tem causa impossível? Você tem alguma coisa impossível? Provavelmente. Eu tenho coisas impossíveis para mim. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Glória a Deus. Jeremias 29, 11 diz assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Amém? Se eu tenho sofrido com algo, eu preciso rever se isso está alinhado com o propósito do Senhor, porque muitas vezes estamos fazendo escolhas sem consultar o sim e o não de Deus. Muitas vezes estamos caminhando com pessoas sem escutar a voz do Senhor. Muitas vezes deixamos pessoas entrar na nossa casa sem saber se é para deixar ter intimidade ou não. Amém? Deixando palavras entrar no nosso coração de pessoas que nós sabemos que é usado por Satanás. Mas mesmo assim eu recebo aquilo. Por quê, crente? Amém? Blinda o seu coração, pede discernimento para o Senhor. O Senhor não tem planos de nos causar dano, não. Amém? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio de alma. Glória a Deus. Em Salmo 126, 6, vocês vão se identificar com isso. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Glorifica a Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes doentes, nós temos que orar por quem está enfermo. Muitas vezes falidos, temos que orar por prosperidade na vida de alguém. Muitas vezes passando um apuro, sei lá do quê. A gente tem que orar para abençoar a pessoa na mesma prova que a gente está passando. Aí você pergunta, Satanás sopra, com que autoridade, hein? Olha lá, com que autoridade? A irmã que é doente lá está orando pelo enfermo. Com a autoridade de Jesus. Deus sabe por que eu estou carregando uma dor. Deus sabe por que eu passo pelo meu vale. Enquanto Ele forja o meu caráter, eu vou fazendo a obra. Aleluias. 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 Muitas vezes sendo afrontado e orando por aquele que nos afrontou. É assim. A obra de Deus é espinhosa. Por exemplo, os pastores. Você acha que pastor não passa prova, não? De todo tipo, de coisa que você não acredita, né? De todo tipo, amém? Mas nós fazemos a obra, sangrando, porque somos escravos do amor de Deus, anunciamos. Se eu ainda não recebi uma cura, mas tenho que orar por alguém que está enfermo, é porque eu sei o Deus que eu sirvo, que Ele vai me curar, que Ele vai te curar, que Ele tem cura para derramar, porque Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus da cura, amém? E eu preciso crer, então eu prego sim o Cristo que eu vivo, ainda que eu passe por um vale, ainda que eu passe por uma dificuldade, eu prego sim, porque Deus faz, amém? Só que o que Ele faz na sua vida pode ser diferente do que Ele faz na minha vida, porque Ele te chamou para um propósito e me chamou para outro, amém? Então a gente tem que ter sabedoria, glórias a Deus. Mas olha só, aquele que sai chorando enquanto lança sua semente, retornará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, amém? Então mesmo sangrando, faça, porque a recompensa vem do Senhor, glórias a Deus. Joel 2:25 diz assim: vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Não importa em qual área você foi ceifado, se foi na alegria, se foi na paz, se foi nas coisas espirituais, se desviou, caiu numa depressão, numa enfermidade, se o Satanás ceifou alguma coisa da sua vida, receba da parte do Senhor a restituição, amém? O Senhor restitui a alegria, o Senhor restitui saúde, o Senhor restitui a vida emocional, a vida conjugal, restitui seu filho que está nas drogas, restitui aquela pessoa da sua família que está doente, restitui aquele que já não crê mais, o desesperançado. Jesus traz a memória, amém? Tudo que traz esperança, receba a restituição da parte do Senhor, aleluias. O Deus de paz
que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável. Tudo isso ele opera em nós para fazer a vontade dele. Mesmo sangrando, faça a vontade dele. Amém? Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade do Senhor é tudo isso. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Eu quero pedir o louvor para vir. Glórias a Deus. Porque no final, igreja, nós vamos dizer para todo mundo, nunca foi sorte, foi o meu Deus que respondeu a minha oração, o meu Deus que foi fiel com a sua palavra e cumpriu a sua promessa, amém? O meu Deus fez grandes coisas e há de fazer, porque grandes coisas estão por vir nas nossas vidas, amém? Receba da parte do Senhor, se coloque de pé, nós vamos orar, aleluia. Você aí que tem promessa e achou que foi esquecido, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Amém? Você que acha que Jesus não vai te restituir em alguma área, venha que hoje nós vamos orar, porque o Senhor, Ele é especialista em fazer milagres, em fazer coisas que os nossos braços não podem, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você que tem causa impossível, venha aqui na frente, nós chamamos você aqui na frente, os pastores daí vão estar orando por você. Venha num ato de fé, declare a sua miséria, declare a sua dor, e nós vamos orar e profetizar, porque a palavra já foi liberada, amém? Basta você pegar, não deixa Satanás ceifar a palavra do Senhor, não deixa o inimigo roubar a promessa, amém? A palavra, ela fica gravada na tábua do nosso coração, e a nossa vida de qualidade espiritual tem que ser cuidada, como cuidamos de um filho, amém? Cuida da sua vida espiritual, rega, amém? Alimenta com a palavra, aleluias. Se quebranta diante do Senhor, entrega tudo na mão dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso, amém? Incline-se agora para o Senhor, glórias a Deus.